Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Despertos Cast. Começando aqui para vocês às 19h19, pontualmente. Hoje a gente vai trazer um Despertos Cast um pouco diferente. A gente vai que a gente botou perguntas ontem aí, depois pra gente saber o que vocês querem saber aí. E hoje também teve caixinha de perguntas e o pessoal mandou umas perguntas. E aí, Naira, levanta um pouquinho aí o seu. Ele sempre fica para baixo. Deu uma caidinha aí fica melhor. Então vamos compartilhando aqui o aviãozinho para começar, para a gente já espalhar a luz aí, mandar para o pessoal aí que está começando agora nosso Despertos Cast da noite. Melhorou? E vamos lá, quem tiver alguma pergunta também, pessoal, vai mandando aqui que a gente vai respondendo vocês na medida do possível, tá bom? E aí, Naira? E a chuvinha? E aí? Pois é, dá para ouvir a chuva daqui Tá chovendo bem. áudio. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Despertos Cast. Então, bora compartilhar aí, bora colocar no coraçãozinho ali, né? Pra gente compartilhar cada vez mais aí essa live. E também, gente, quando vocês quiserem, podem colocar aqui, ó, na interrogação, uma pergunta. Porque às vezes vocês colocam ali no chat e aí sobe e tal, às vezes a gente não vê. Coloca ali na interrogação, que daí a gente consegue ver e a gente pode ir respondendo ao longo da live também. Além de todas que a gente já pegou lá da caixinha de pergunta, né, Anderson? Eu nem lembrava. E legal, ó, aqui aparece aqui algumas perguntas dos stories aqui, sim, na interrogação. Isso, vai tudo por ali. Que bom, dá para ver aqui algumas. Então Legal. vamos começar? Sim. Vamos começar que a gente vai direto ao ponto. Vamos lá, primeira pergunta. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, primeira pergunta. Qual o maior medo que você precisou superar para despertar sua verdadeira identidade? Então, foi feito para mim essa pergunta aqui. Vou responder. O meu maior medo, né, que eu precisei superar, talvez tenha sido o medo de agir, de tomar decisão, porque assim, devido a tantas coisas que eu sofri, decepções, frustrações, escolhas erradas, eu fiquei sempre teve um período da minha vida que eu fiquei um pouco mais com o pé atrás e tinha medo assim de tomar decisões. E eu fiquei com um certo medo de investir nessa área, né, de terapeuta, que foi quando eu comecei a despertar de verdade, quando eu comecei a estudar sobre... Chega um pouquinho pro lado, amor, você ficou meio de lado aí. Pra cá? Pro outro. Pro outro, Então, Melhorou? aí melhorou. Foi um período que eu precisei trabalhar muito a minha mente, né? Mas num sentido assim bem raso, porque na verdade eu só vinha aprender a trabalhar a mentalidade de uma forma mais profunda mais à frente, quando eu comecei a investir mais em treinamentos, mais em cursos, né, em livros. Mas nessa fase que eu comecei o processo ali, né, para despertar, foi mais difícil. Só que a pergunta foi para despertar sua verdadeira identidade, que quando eu descobri quando a gente descobriu, eu e a Nara foi praticamente juntos ali, que a gente descobriu a nossa verdadeira identidade ali no caso de trabalhar com pessoas, transformar vidas, né, levar transformação, oportunidade para as pessoas. Ela foi muito intenso esse processo, né? Foi bem rápido, assim. A gente já estava num processo de despertar e para a gente virar a chave foi meio que tranquilo, porque a gente tinha muita trava. A verdade é essa. O medo de falar em público era o principal. Só que a gente pegou, né, a gente decidiu, tomou atitudes rápidas, decisões rápidas, porque isso que é importante, né? A decisão, você tem que estar decidido a mudar. Então, a partir do momento que você decide, toma uma decisão, você consegue sim, através de uma ação correta, mudar o seu destino. Uhum. Naira, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu anotei algumas aqui também. Aham. Vamos lá. A próxima pergunta que eu vou fazer para você é: como identificar o que vocês tanto falam? Se eu estou vivendo no piloto automático ou estou no caminho do meu propósito? Essa é muito boa, né?
Então, o que que acontece, gente? Quando você está vivendo no piloto automático, de fato, às vezes é um pouco difícil de identificar isso, porque a pessoa está no automático, né? Ela tá ali focadona ali só na vida dela, olhando para as coisas que ela tem que fazer, meio que fechada, sabe? A visão tá ó, fechada. Ela não consegue olhar de forma ampla para as coisas, não consegue ter uma visão mais ampla, né? Ter um olhar fora da caixa. Então, qual é a dica? Para você observar se você está mais no automático ou mais nessa outra parte. É de fato você começar a questionar. E começar a questionar tudo que você vê, ouve e já ouviu falar em questão de pensamentos, de comportamentos, de crença, de como está a sua vida em cada área. Então se questione. Faça perguntas para você mesmo, sabe? Faça perguntas para o universo, faça perguntas para Deus e seja uma pessoa questionadora. Já é o primeiro passo. Porque quando você entra nessa parte, né, de questionar, de indagar, de perguntar, de não aceitar as coisas de pronta entrega, né, aceitar tudo como uma verdade, você começa a ficar um pouco mais crítico, no sentido de criticidade, tá? Não de só de criticar, no sentido de ser um pouco mais analítico mesmo com as coisas. E aí você já tá um passinho para começar de fato o seu processo de despertar. Então, assim, isso acontece às vezes naturalmente, com alguma situação que acontece na nossa vida, né? Tem pessoas que começam o seu processo de despertar porque teve um processo ali muito doloroso de divórcio, ou porque o casamento tá desandando, ou porque às vezes perdeu alguma pessoa né, das pessoas mais próximas ali e foi uma perda muito complicada ou por causa de problemas de saúde, por causa de escassez, enfim, diversas coisas que podem acontecer. Ou simplesmente porque a pessoa ouviu uma mensagem e começou a refletir, sabe? Começou a pensar fora da caixa, começou a questionar as coisas, começou a abrir a mente e falar: pera, será que realmente existe só esse caminho aqui na minha vida? Será que eu nasci só para fazer isso? Será que eu tenho que fazer só isso que me falaram a vida inteira? Sabe? Então, assim, é você começar a observar de fato tudo na sua vida, tudo ao seu redor e começar a questionar. Então, assim, quando você começa a fazer esse processo, naturalmente as coisas começam a mudar para você. As perspectivas, os paradigmas, as crenças. E aí, você fazendo tudo isso, você começa automaticamente a fazer esse caminho, que é o caminho do despertar, que é uma jornada, não é tão fácil, não é tão pequena. Para alguns é mais rápido, para outros são mais longos, mas é longa, digamos assim, né? Um processo. Então, depois que você entra nesse caminho, você não sai nunca mais, gente, porque aí você quer se conhecer cada vez mais, aí você quer fazer curso, aí você quer aprender coisas novas. Você parece que. Eu lembro de um sentimento que eu tinha antigamente, que era assim. Oi? Falei nada, não. Nossa, eu ouvi uma voz aqui. Foi Quem o Pedro será? aqui. Ah, tá. Então, eu lembro que antigamente eu tinha esse pensamento, que era assim, ah, eu vou fazer aqui minha faculdade, vou terminar os estudos e é isso, tá tudo certo. E eu nem gostava de estudar. E aí, depois que eu comecei esse processo, né, do despertar, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento e tudo mais, gente, virou uma chave na minha cabeça e na do Anderson também, que assim, gente, a gente ama estudar. A gente estuda 24 horas por dia se deixar. A gente tá fazendo as coisas e tá ouvindo podcast, a gente tá ouvindo live, a gente tá lendo livro, a gente tá fazendo curso. Então, assim, a gente tá fazendo terapia, tá aplicando terapia um no outro, tá trocando terapia com outros terapeutas. Então, gente, é isso. É a mentalidade que muda. É uma chave que muda, entende? Então, você sai daquele automático de viver a vida scriptada, digamos assim, né? Crescer, ter filhos, casar, fazer uma faculdade ou não, ali trabalhar para os outros, não importa, e morrer. É um script que normalmente as pessoas que estão vivendo no automático vivem. E elas não questionam nada, elas não indagam nada e elas aceitam aquilo como uma verdade absoluta. Minha vida é assim, eu nasci assim e assim eu vou morrer. Então é isso. Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Nossa, Gabriela, é assim. É exatamente. é assim mesmo. Vamos lá. Quem for entrando aí e quiser botar alguma pergunta, a gente responde aqui, tá bom? Que hoje é só perguntas e respostas. Então, Exato. vamos ver se vocês são criativos aí para botar uma pergunta boa pra gente aí. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu botei aqui
Eu anotei algumas e botei uma aqui no para aparecer aqui o pessoal, ó. O que é o olhar para dentro? Você quer responder? Pode responder essa. É olhar para dentro. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Olhar para dentro, pessoal, é você se interiorizar, é você entrar em conexão com o seu eu verdadeiro. É você estar em estado presente o máximo de tempo possível. É justamente aquilo que a gente falou na live anterior. Então, essa pergunta provavelmente foi da live anterior, né? E a gente sempre fala, né? Então, assim, é você parar um momento do seu dia, né? Já que você que tem dificuldade, a mente fica muito agitada, tagarela, falando o tempo todo. É a gente sair um pouco do mental e entrar um pouco no nosso lado espiritual, né? O nosso lado de conexão com o Deus interno que tem dentro da gente, o nosso eu verdadeiro. Aqui, ó, exatamente, é se autoconhecer, é se autodesenvolver, olhar para dentro é enxergar as suas sombras, é trabalhar essas sombras, acolher elas, é você se aceitar do jeito que você é. Então, tudo isso é olhar para dentro. Se você tiver alguma coisa a colocar, irmão, você pode ir botando, Sim. porque é tanta coisa. Aham. Só um detalhe, que inclusive foi bem recente que aconteceu, né, em um atendimento que eu tive. O que que acontece, gente? E eu também já passei por isso. E eu acredito que você também. E muitas pessoas passam. Que é o quê? A pessoa tem medo de acessar o seu interno. Parece que ela foge, sabe? De todas as formas de olhar para dentro. Então, até nisso, gente, tem isso para atrapalhar o nosso processo de despertar da consciência. Para vocês verem o quanto que a coisa é trabalhosa. Não é tão simples assim, entende? Então, assim, por que que a pessoa foge e às vezes tem medo de olhar? Porque às vezes ela não sabe lidar com as emoções que ela tem guardada dentro dela. Porque às vezes ela nunca soube, né, como trabalhar aquela emoção, ela só reprimiu e foi colocando, tipo, como se fosse concreto, né? Põe concreto, põe concreto, põe concreto em cima, e aí virou um negócio concretado ali lá de baixo. Só que lá de baixo tem sentimento borbulhando, tem como se fosse um monstrinho, que é as sombras, né? Digamos assim, ou as dores, as feridas. E a pessoa tem muito medo de olhar para aquilo. E aí, o que que acontece? Muitas das vezes a pessoa olha só para fora, olha só para o externo, quer fazer as coisas e tal, só que aquilo tá reverberando lá embaixo. E uma hora vai ter que sair, porque a gente está num processo, gente, de cura da humanidade. A gente está passando por um processo muito forte disso, né? Do despertar da consciência. Então, assim, as pessoas estão sendo chamadas a todo tempo para fazer a reforma íntima, que é nada mais, nada menos do que isso que a gente está falando aqui. Olhar para dentro, silenciar a mente e fazer essa reforma aí, sabe? E aí, qual que é o meu conselho? Eu também já tive medo, o Anderson tem, já teve e tudo mais. Gente, o medo, a gente já explicou aqui, né? O medo instintivo é ok, é natural, faz parte. Agora, o medo mental só te trava e só te bloqueia. Deixa ele lá no cantinho dele e vai fazer seu processo. Porque assim, gente, se você parar pra pensar, nada de tão ruim vai piorar, sabe? Porque você vai só ver uma parte que tá dentro de você, que é a sua sombra. E aí é isso, sabe? Acolhe ela, cuida dela, porque ela vai iluminar. E aí as coisas vão transformar. Então, assim, não foge, não luta, não refuta, não coloque resistência, porque só piora. Só piora. Eu garanto que só vai piorar. É. Então, ainda nessa questão de olhar para dentro, resumindo, é você trabalhar mais a sua espiritualidade, a inteligência espiritual, é você sair um pouco do material, né? Sim. Que é muito importante. A gente está aqui no planeta para se desenvolver no nosso aspecto material. A gente tem que se desenvolver, tem que procurar crescer, tem que buscar, né, sempre fazer dinheiro através do seu propósito, com mais alegria, mais leveza. É isso. Olhar para dentro é você equilibrar também o material, porque a gente tem que estar conectado com a nossa espiritualidade, com a nossa, né, trabalhar a inteligência emocional, a inteligência espiritual, mas não é só você estar na espiritualidade, você também tem que viver a sua vida. Não tem como a gente abandonar a nossa vida material aqui no planeta Terra. Sim. Então, é você conseguir equilibrar isso. Não só viver no automático,
vivendo uma vida de aparência para os outros, vivendo uma vida só supérflua, de comparação, de julgamento, né? É você elevar a sua consciência, porque nós somos consciência. Um Então, outro, um outro exemplo que. Esse eu vou falar pouco, tá, gente? Um outro tá exemplo que eu me lembrei aqui. tranquilo, pode falar à vontade. Um outro exemplo que eu me lembrei para ficar mais claro para as pessoas, que antes para mim era extremamente importante, acredito que para você também. E tem muitas vezes, muitas pessoas que ainda acham isso extremamente importante. O extremo aqui que eu falo, gente, é extremo mesmo, de você fazer assim, mesmo que você não queira, mas você faz, tá? Eu achava extremamente importante ter um diploma, ter um papel, ter certificados, fazer um curso e ter vários certificados, sabe? Só que no fundo, eu fui parando para pensar e fui, né, por todo esse processo, eu olhava e falava, gente, isso é só um papel. O que eu vou fazer com esse papel? O que importa é o que eu aprendi naquele curso, naquele treinamento, naquela faculdade, naquele momento ali, que eu vou aplicar na minha vida e pronto. O papel, gente, eu nunca mostrei nenhum certificado para nenhum cliente, nunca mostrei nenhum diploma certificado para nenhuma empresa que eu tive que fazer palestra. E assim, gente, é papel. E aí, tem pessoas que a gente vê até hoje, né? A gente às vezes vê assim em treinamentos, cursos que a gente está participando, a gente vê ali a pessoa não tá nem prestando atenção na matéria e fica perguntando sobre certificado, sobre papel. Ai, que dia que vai sair o certificado? Ai, eu fiz tal e perdi, não sei o quê. A importância é tão gigantesca numa coisa que não faz sentido nenhum, sabe? Então, assim, e hoje em dia, né, tá cada vez mais assim. O mundo tá mudando completamente, as profissões vão mudar e estão mudando completamente. E não tô dizendo, gente, que certificado não vale de nada, sabe? Não precisa e tudo mais. Ok, é legal, mas tem que ter um nível de consciência aí, de equilíbrio, e não fazer só para ter aquilo. Eu me cobrei muito na faculdade para eu formar, porque eu queria um diploma. Porque se eu não tivesse um diploma, não ia ser ninguém na vida. Olha o nível de consciência. É nesse nível de consciência baixa que eu tô falando, tá? Então, assim, é muito, muito sério isso. E isso é um exemplo. Imagina as outras coisas que muitas pessoas falam, que as pessoas agem só pensando naquilo. Ah, eu tenho que ter aquela casa XYZ, porque senão eu vou ser julgado. Eu tenho que andar de tal forma, porque senão eu vou ser julgado. Eu não vou estar dentro de um padrão que eu queria estar. E assim vai indo, né? Várias O coisas. ter para ser aceito, né? O Uhum, ter para ser aceito. exato, É o famoso exatamente. ter. É, Naira, tem dias que eu acordo sem vontade de fazer nada, com energia baixa. bem-vindo. Isso é normal? Bem-vindo! Bem-vindo ao nosso mundo, planeta Terra. Não, é uma pergunta aqui, ó. É bem-vindo, pois é. Tem dias que eu Bem-vindo! acordo sem vontade de fazer nada, sem energia. Isso é normal? Sim, gente, isso é totalmente normal, ainda mais nos dias de hoje. Hoje, inclusive, né? Hum, A gente tá sentindo uma energia muito pesada, muito pesada mesmo assim, sabe? E olha que a gente busca, né, colocar frequência, se elevar, dar umas risadas, fazer o que a gente pode, né? Fazer uma oração e tudo mais. Mas, gente, realmente, a gente falou isso naquela live lá, principalmente, né, do... Qual que foi? Aquela dos planetas lá, da astrologia, do ano astrológico, né, de 2025. E ali a gente falou um pouco sobre esses movimentos energéticos que tá acontecendo na planeta Terra e tudo mais. E assim, gente, tá uma montanha russa de emoções, tá? Tá uma loucura, tá forte mesmo. Então não se cobre demais, tá? Nesse sentido. E o que que eu te sugiro quanto a isso? Tenha recursos, como eu acabei de dar exemplo aqui. Quando eu sei que a coisa tá ficando ruim, que o trem tá ficando ruim, que eu tô ficando mole, que eu tô ficando sem força, ai, não quero fazer isso, tudo mais. Eu vou fazer meus recursos. Eu vou fazer o quê? Vou fazer uma oração, vou colocar um mantra, vou, sei lá, fazer uma defumação aqui em casa com palo santo ou com incenso. Vou fazer o que eu sei, né? E se não resolver ainda assim, gente, eu vou deitar. Eu vou ficar quieta. Eu vou dar um tempo pra mim, porque o meu corpo tá pedindo pra dar um tempo. E aí olhar as para dentro. pessoas, exato, e aí as pessoas não dão esse tempo, fica se forçando ali fazer um negócio, fazendo a marra, sabe? Sendo que não, gente. Precisa ter essa compaixão e esse amor próprio, sabe? Esse olhar. Aí você fala assim, ai, Nara, mas eu preciso ir trabalhar. Ok, você vai trabalhar. Mas então, vai num ritmo um pouco mais tranquilo, tem esse autocuidado, quando puder, quando possível, faz esses recursos que eu falei, coloca uma frequência,
uma musiquinha no ouvido, sabe? Chega em casa do trabalho, vai fazer alguma coisa para você se acolher, fica mais quietinho, não vai sair perambulando, fazendo mil coisas dentro de casa ou arrumando um monte de coisa, vai pro bar, e vai pra festa, e vai não sei o quê. Então, assim, gente, é isso, sabe? A gente tá passando por um momento muito, muito intenso, energeticamente falando. E a maioria das pessoas nem sabe o que é isso que tá acontecendo, só que tá vivendo, tá sentindo, né? E é pesado, é forte. Tem dia que a gente tá com a energia lá em cima, com vontade de fazer tudo, de faxinar, de limpar, de crescer, de cocriar, de realizar, e tem dia que você não quer fazer nada. Então, assim, tem que se observar também e observar os seus movimentos aí, porque às vezes também é interno seu. Às vezes é um processo de cura que você tá passando, às vezes é algo que você precisa olhar e dar catarse. Então, assim, é muito individual também, né? Mas é isso, gente, é uma loucura. A pressão tá valendo pra cá também, viu? Não é só É. pra vocês, não. Você falou de catarse, eu me lembrei aqui quando estava no processo do despertar ali, quando você me apresentou o Hélio Couto, como que, né, a gente estava num processo ali bem complicado, né? E a energia, parece que a espiritualidade vem para testar a gente, né? Vem e vem testando, parece que a gente toma uma surra no astral Uhum. para ver se a gente aguenta a pressão. Sim. E quando é assim mesmo, quando você está no despertar, parece que está piorando, mas na verdade é para melhorar. Uhum. Então é um processo, vai curtindo o processo aí. E hoje é um dia que eu estava aqui com a Nara, conversando com ela aqui hoje. Nossa, a gente está hoje bem. Hoje a energia está, né, Uhum. tá Sim. pesada. Sim. A gente E sentiu. assim, também, gente, é o lance de você estar presente, porque às vezes a pessoa tá vivendo ali no automático, voltando lá no automático, a pessoa tá vivendo no automático e ela só acha que ela tá cansada ali, que ela tá ficando velha demais, ou que, sei lá, sabe, não pensa. E aí, e não entende, não faz esses movimentos que a gente acabou de falar aqui. Autoconsciente, né? De às vezes fazer um banhozinho, fazer um momento ali de autocuidado, às vezes já dá uma elevada na energia, fazer uma oração, lembrar, né, de pedir auxílio da sua espiritualidade. Coisas, gente, que são simples, mas que mudam completamente. Completamente. É. Nara, como lidar com pessoas que convivem comigo e sugam a minha energia? Ai, É, que difícil. Olha vamos só, lá. essa daí dá pra falar muita coisa. Pode começar que depois eu completo, tenho certeza. Não, pode falar, pode falar. Você é especialista nessa área. Olha só, gente. Primeiramente, né? Vamos lá. Autorresponsabilidade. Será que não é você mesmo que está sugando a sua própria energia? Já começa o tapa na cara, né? Porque muitas das vezes a gente é o nosso próprio obsessor, tá? Então, o dia que eu aprendi isso, eu falei, vixe Maria, olha só. Por que, Naira, que eu sou o meu próprio auto-obsessor? Eu que tô propriamente me puxando para baixo e me sugando a minha própria energia? Por causa da lindona da sua mente. Isso. Cheia de porcaria, falando um monte de besteira o tempo inteiro, tagarela, como diz o Anderson, na sua mente ali falando, falando, falando. O que você acha que vai acontecer com a sua linda energia? Descer lá embaixo. E aí, gente, tá tudo interligado. Por que a gente é fascinado com esse assunto? Porque tá tudo interligado. Sua mente pensa um monte de besteira, asneira sobre você 24 horas por dia. Aí sua energia cai. Sua energia cai, você vai se conectar com frequência, porque tudo é ressonância. Com quem, criatura? Com quem também está vibrando baixo. Aí você dá acesso, você dá abertura, você dá as mãos assim, ó. Podem vir, gente. A gente anda com quem a gente tem energia e frequência, gente. É igual na época da escola, quando a gente era criança. Você só andava com seus coleguinhas, com aqueles amiguinhos, aquelas amiguinhas, que você gostava dos assuntos. E tinha um monte de outras pessoas que você nem chegava perto, porque não tinha frequência, não tinha energia, não dava liga. E aí é a mesma coisa. Aí sua energia cai, e aí o que vai chegar perto de você? Só um monte de serzinho também com energia baixa. E aí sim, pode acontecer a obsessão, pode acontecer algo ali, né, para te atrapalhar, para te induzir, porque a sua energia tá baixa, a sua frequência tá baixa, o seu campo não tá protegido. Então aí pode acontecer várias coisas, mas olha só o quanto é importante a autorresponsabilidade de cuidar dos seus pensamentos, de cuidar da sua energia, de cuidar da sua vibração, para que isso não aconteça. Porque tudo começa pela gente. Tudo, É. tudo, tudo, tudo. E como a gente já falou até em outra live, né, amor? Já que você falou isso aí, se você está num ambiente que o ambiente interfere, né? O ambiente, ele
afeta diretamente a nossa energia. Sim. Você está num ambiente que a energia está baixa, ou tem conversas ali que não se enquadram no que você quer ouvir, né? As pessoas ali, você está num ambiente mais pesado, o que que você tem que fazer? Você, se autoconhecendo, se trabalhando, você vai entender que não é para você, você vai se afastar, ou você vai fazer alguma coisa ali para elevar a sua energia. Se, às vezes não dá para a gente se afastar, a gente está num ambiente de trabalho, por exemplo, né? E o trabalho está com o pessoal lá Uhum. que está pesado a energia. A gente tem que ficar, tem que cumprir o horário. Muita gente passa por isso. E às vezes vai levando a vida inteira nesse sentido, sem tomar uma decisão, sem tomar uma atitude. Ficam sofrendo, trabalhando com o que não gosta, num ambiente que não gosta, tem medo de se expor, tem medo de falar, ou seja, não fala com o chefe, não pede outro para ser promovido, não tenta procurar um outro emprego, fica ali na zona de conforto, isso cria doença, porque conforme você vai adquirindo essas energias, essa carga energética por repetição, vai, vai obstruindo todos os seus chakras, Uhum. né, que são os nossos canais energéticos que filtram a energia para o nosso corpo, vai ficando tudo bloqueado e você vai ficando sugado, cada vez mais pesado, e você não entende porque sua vida não anda, porque a culpa é somente sua. Porque você não tem coragem de tomar uma decisão, você não quer olhar para você, você não quer procurar ajuda, você não quer ir no terapeuta, você não quer fazer um treinamento para se autoconhecer. Uhum. Então, aí você fica nessa estagnação e não entende por quê, né? Sim. Então, não vem culpar o ambiente, que o ambiente está te fazendo mal, porque pode sim o ambiente fazer mal, pode, mas você tem que saber entender isso e você mesmo trabalhar isso em você, porque tudo que acontece é simplesmente culpa sua. Não tem como ser de ninguém. Uhum. Exatamente. E aquela história também, gente, olha só. Se foi, que foi o caso da pergunta, né? Se for uma pessoa muito próxima, que você não tem como, né? Eu vou eliminar essa pessoa da minha vida. Às vezes a pessoa mora com você, né? Então, assim, o que Não que sei se for, acontece? né? Às vezes é marido, esposa, né? Vai saber. É filho, irmão, sei lá, pode ser qualquer pessoa, né? Que tá ali muito próximo. Igual os casos que você citou aí, né? Ou trabalho, ambiente de trabalho, que às vezes você não quer sair do trabalho, ou não pode sair daquele trabalho naquele momento, né? Nem tudo é pra, tchau, tchau, tô indo embora. Nem tudo é assim, gente. E também, às vezes, é da sua casa, ou alguém que você tem um convívio ali. O que que acontece, gente? Mantém, quando você tem essa consciência, é o quê? Você mantém uma distância saudável, que é o lance que o Anderson comentou. Tá ruim, tá com um papo ruim, ou tá começando a entrar naquele assunto que você já fala assim que começou a falar mal dos outros, começou a falar de fofoca, começou a falar de tragédia, de dor, coisas que vai baixar a vibração. Sabe, você sai, dá licença, não precisa falar nada, não precisa querer impor pra pessoa, porque às vezes a pessoa não vai entender nada que você vai falar e vai só gerar briga. Então, assim, é isso, tenha um ambiente saudável, porque você que está no processo do despertar, você já tem um outro olhar. Às vezes aquela pessoa, ela não tem nada desse conhecimento ainda que você já tem. Às vezes você acha que você não tem conhecimento nenhum, mas você já tem um conhecimento. Você já está uns degrauzinhos a mais do que aquela pessoa, entende? No seu processo. Então, assim, cada um tem o seu tempo também. E aí a questão é, realmente, o ambiente molda as nossas vidas, né? O ambiente influencia muito nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos. Mas é quando você tem essa inteligência, que também traz a inteligência emocional, né? Que é a inteligência de saber, ok, eu sei até o ponto que eu consigo conversar, lidar, tratar e estar perto dessa pessoa, e o ponto que já tá me afetando. Tá me afetando? Tchau, tchau. Vou pro meu canto, vou ouvir uma música, vou pôr um fone de ouvido, vou fazer outras coisas, entende? Então tem que ter esse limite também, gente. Porque muitas das vezes também a gente entra no processo de despertar e a gente quer sair despertando todo mundo. E falando tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente entende. E as outras pessoas estão em outra vibe, não tá nem entendendo o que você tá falando. Vai parecer que você é louca, sabe? Louco. Quantas vezes, né? Já fui chamada de doida, lunática. Não, é doida. Então, assim, fica no seu canto, no seu mundo e faça o seu processo. E não se importe com a opinião do outro, se tá legal, se não tá. E claro, os ambientes que você não precisa mais frequentar e tem como deixar de frequentar, como por exemplo, hoje em dia é raríssimo a gente ir para um barzinho, ficar lá. A gente vai de vez em quando para comer, para, né, sair um pouquinho e tudo mais. Mas eu não vou para balada mais, sabe? Balada tipo, discoteca.
Nem sei qual que é o nome que o povo fala hoje em dia. Discoteca é antigo, né? Nossa, tá velho. Velho. Da minha época, é isso. Então, boate, né? O povo fala boate. É isso. Pessoal, por hoje a live. A gente vai fazer esse esquema agora de vez em quando, de perguntas e respostas. Então, a gente vai trazer algumas caixinhas de pergunta durante a semana e vai pegando as melhores perguntas para trazer para a live, tá Isso. bom? Por Despertos Cast. Então é isso, agradecer a vocês por mais uma noite aqui junto com a gente, né, É amor? Despede aí da galera. Gratidão, pessoal. Gratidão por mais um encontro aqui com vocês. Espero que vocês tenham aprendido aí mais um pouquinho. E coloquem lá nas caixinhas. Toda vez que vocês verem caixinha de perguntas, não deixem, não fique com vergonha. Pode colocar o que você quiser, o que tiver no seu coração lá. Coloca que a gente vai responder aqui com o maior carinho. E com certeza, às vezes, também o que você perguntar vai ajudar outras pessoas. Então, ó, vamos parar de ser egoísta, porque às vezes a gente fica nesse mundinho fechado nosso de falar assim, ah, eu tenho vergonha. Teve uma vez que eu li um negócio que eu falei, meu Deus, isso é muito doido, né? Pessoas que são tímidas, que são muito retraídas, em um certo nível elas são egoístas. Porque olha só, você poderia às vezes fazer uma pergunta, eu tô dando esse exemplo, tá? Ou uma pergunta, ou fazer um conteúdo e tudo mais, para ajudar alguém também. E aí você não fala, porque você fica guardando para você, porque você não gosta de falar, porque você fica se sentindo pequeno. Então, vamos fazer um movimento de crescimento. A gente quer crescer, tanto eu quanto o Anderson, e queremos que vocês cresçam também. É o nosso maior desejo aqui. Só que a gente precisa do movimento, tá? Então, assim, mandem sempre também perguntas pra gente na caixinha de perguntas ou aqui na live, que esse movimento vai ajudar tanto você quanto outras pessoas também. E a gente também, consequentemente, né? Sim, claro. Então é isso. Muita luz a todos, gratidão e bora despertar. Bora, até semana que vem, gente. Um beijo, tchau, tchau.